Repetir. Então, nós estamos relatando o projeto 1546, de autoria do deputado Murilo Galdino, da Paraíba, um projeto que teve o requerimento de urgência aprovado ainda no semestre passado, que apensou 62 outros PLs, outros projetos de lei, que foram apensados junto por tratarem da mesma matéria, E o que foi unanimidade em todos os relatórios, todos os projetos que foram apresentados, que a gente teve a oportunidade de ler de um por um e identificar o que demandavam. Mais de 90% deles exigiam, inclusive, que o INSS e o Ministério da Previdência não pudessem mais fazer desconto nas contas dos aposentados, pensionistas e beneficiados do BPC. Essa era a unanimidade. Só que, por outro lado, a gente percebeu também que tem demandas que são importantes de serem reavaliadas, na medida em que oportuniza-se a esses aposentados, a esses beneficiários, um crédito que é o crédito com a menor taxa de juros em movimentação no mercado financeiro brasileiro, que são os consignados bancários. Então, nós temos aí um problema que também nos foi colocado, tanto pelas instituições como por representantes de aposentados, pensionistas e principalmente pelos beneficiados do BPC, de não, com isso, inviabilizar uma operação de crédito que ajuda também a esses beneficiários. Então, essa foi a grande discussão. E, na forma como nós fomos conduzindo, primeiramente, a gente fez uma observância do que é fato real. O que é fato real é que nós temos aí algo em torno de 9 milhões de brasileiros e brasileiras que tiveram as suas contas invadidas, buscando exatamente de forma ilícita e ilegal se apoderar de recursos que eram dos aposentados, ou seja, fraude e roubo. Isso está constatado com muita clareza. E, por outro lado, como deveríamos reagir a tudo isso? Então, a gente fez aqui uma linha de princípios que a gente precisava buscar atingi-los nessa construção. E a primeira coisa que percebeu-se, por um lado, um número enorme de instituições fraudulentas criadas especificamente para essa finalidade. Inclusive, sem o devido controle de critério por parte do Ministério e por parte do próprio INSS, confederações fictícias, sindicatos com constituição em duplicidade, em triplicidade, associações que não representavam categorias de trabalhadores e muito menos categorias sociais, que se inscreviam, e ali tinha uma facilidade da burocracia da própria Previdência para poder lançar créditos nos extratos dos aposentados e pensionistas. Então, a primeira preocupação foi exatamente de vedar que esse setor de organizações de sociedade civil, sindicatos, associações, federações, confederações, pudessem agir, pudessem entrar na conta dos beneficiários e aposentados do sistema. Por outro lado, no setor do financiamento do consignado, há uma distinção. Essa distinção se dá praticamente aonde? Entre os bancos que têm cadastros e que são fiscalizados pelo Banco Central. Esses têm uma prática e um comportamento mais transparente e, ao mesmo tempo, menos invasivo na atitude de entrar e de perturbar os aposentados, e outros que são instituições financeiras, principalmente menores, as fintechs, que também tinham a mesma prática de invadir as contas e de causar, inclusive, perturbação aos aposentados e pensionistas do INSS. Então, a gente fez um regramento em que as instituições que têm essa prestação de conta e essa fiscalização do Banco Central possam continuar operando
com taxas com taxas que sejam a menor do que as taxas de mercado, né? Taxas que possam ser, inclusive, atribuídas na quantidade do valor ao Conselho Monetário Nacional, né, que é o órgão responsável pelas operações financeiras que faz esse acompanhamento, que é dirigido pelo Ministério da Fazenda, né, que é órgão de Estado, que vai ter a condição de fazer, inclusive, a formatação dessa taxa de juros, e, por outro lado, também que tenham ali uma fiscalização mais consistente. E impedindo, né, que essas instituições, que mesmo sendo do mercado financeiro, mas que não tenham a transparência necessária das operações e não tenham um comportamento ético e moral capaz de serem admitidas nesse processo, que também ficassem impedidas a partir de constatações que possam ser feitas pelos órgãos de controle, que possam ser feitas pela autarquia do INSS, que possam ser feitas pelo próprio Ministério da Previdência. Então a gente criou ali uma distinção para não, com isso, impedir, né, que um aposentado, um idoso, possa fazer uma antecipação, até porque também a inadimplência nesse segmento é muito pequena. E como não tem, inclusive, a cláusula impositiva do seguro de vida, isso também ajuda a que possa ter uma facilidade maior para quem necessita dessa antecipação desse recurso. Como também aquelas antecipações dentro do próprio mês pudessem acontecer, né, do mês em que vai ter o recebimento da transferência, sem ter nenhum ônus. Então, não tenha nenhum juro, nenhuma taxa de juros, nenhuma cobrança extra para fazer com que esse beneficiário do sistema possa também ter uma antecipação ali de 15, 20 dias, 10 dias, muitas vezes diante de uma urgência, de uma necessidade, até o seu recebimento. Então, isso também foi uma causa que a gente levantou e que está no projeto de lei que nós vamos, inclusive, levar para votação hoje aqui no plenário. Outra coisa importante também é a questão punitiva, né? E aí houve uma tipificação para esse tipo de fraude, né? Tipificação no Código Penal, né? Para que também a gente pudesse fazer com que esse criminoso ou essa criminosa que usou uma instituição fictícia, que tirou dinheiro indevidamente da conta dos aposentados, possa não só ter uma pena aumentada, mas também ter o confisco imediato dos bens, na medida em que, né, a gente sabe que essa ilicitude contribuiu para o enriquecimento desse agente, né, que fez essa operação ilegal. Então, a gente com isso faz com que esse patrimônio ou esse recurso possa adentrar de volta no Tesouro Nacional e possa ser uma forma, inclusive, de retribuir, né, de ressarcir, né, esse espaço fiscal que foi gerado a partir da medida provisória que foi votada para liberar 3,3 bilhões de reais para pagar os aposentados. Então, a estimativa é que esse rombo possa alcançar cifras superiores a 6 bilhões, e uma das formas de você ter a restituição desse recurso, a recuperação desse recurso, para que nós, né, que pagamos os impostos, para nós contribuintes, não temos que pagar essa conta em duplicidade, já que, né, principalmente os aposentados, durante a sua vida laboral, durante o seu período de trabalho, de exercício de trabalho, né, já contribuíram para a Previdência. E nós estamos pagando em duplicidade se tiver que tirar esse recurso do orçamento, inclusive causando aí um déficit fiscal, que é tudo que o Brasil não quer hoje. Então, a gente constituiu, né, não só a possibilidade do confisco imediato, a partir da constatação que esse agente participou dessas atividades ilícitas, seja na formação de quadrilha, seja na formatação de uma instituição para roubar os aposentados e pensionistas, seja na materialização desse feito, ou inclusive servidores públicos que também possam ter facilitado essa operação. E aí a gente vai na LGPD, né, na Lei de Proteção dos Dados, inclusive para criminalizar servidores, né, toda essa situação em que se facilita o acesso aos aposentados, às informações dos aposentados, aos dados, né, dos beneficiários, de forma tão vulnerável
como estava acontecendo até antes de abril, até antes exatamente desse escândalo vir à tona. Então, isso também é uma tipificação penal que vai ser importante, tanto para disciplinar, como também para diminuir as possibilidades de que um agente público possa contribuir para essa questão. E também a exigência, né, da biometria, a exigência da assinatura eletrônica, a exigência da prova de vida, né, para que isso possa, inclusive, materializar qualquer tipo de viabilização desses consignados. Então, nós agora exigimos que pelo menos 2 comprovações sejam feitas para impedir, inclusive, que aconteça o que aconteceu recentemente, e todos vocês sabem disso, aqui no Brasil, de alguém levar uma pessoa em óbito, uma pessoa morta, dentro de uma agência bancária para tentar ali liberar os recursos da conta daquele aposentado. Então isso não pode se repetir, né? Isso é um crime muito sério, né? E que a gente, na legislação, também busca esse impedimento. E que o Estado, que deu facilidade para que esses crimes acontecessem, para que esses aposentados fossem roubados, também tem a sua responsabilidade em agora restituir esse recurso. E aí nós estamos, da mesma forma como foi feita a busca ativa no CAD único, né, pelo Ministério do Desenvolvimento Social, para identificar aquelas pessoas que têm direito aos benefícios do governo, ao Bolsa Família, aos benefícios que o governo tem na sua plataforma de benefício, da mesma forma e também fazer com que a Previdência seja capaz de, na busca ativa, localizar aquele cidadão ou cidadã que foi fraudada. Isso pode ser feito porque a DataPrev tem a identificação das instituições que foram responsáveis por esses desvios e sabem e tem como localizar, né, todos esses beneficiários, né, inclusive isso é muito forte na aposentadoria rural. No interior do meu estado, no interior do Ceará, eu convivi agora recentemente com aposentados que estavam com dificuldade até sequer para ter acesso ao extrato da Previdência, ao extrato do INSS. Por quê? Porque não tem nenhuma formação digital, né? Tem dificuldade para ter acesso digitalmente ao meu INSS ou a qualquer programa. Tem cidades que nem sequer agências do Correio funcionam, né? Também não tem como ir aos Correios. E aqueles que prestaram o serviço para ele, sejam sindicatos, sejam advogados, também não estão dando, né, a contribuição necessária, ou por ter cumplicidade com o que aconteceu, ou por desprezo mesmo de atender a demanda de gente, né, tão sofrida e tão pobre no nosso país. Então, isso é uma realidade fática. Então, nós colocamos também a obrigação para que tanto o INSS como o Ministério da Previdência fizessem a busca ativa para facilitar o acesso dessas pessoas que foram vítimas desses fraudes, desse roubo. Então, eu acho que dessa forma a gente está fazendo um projeto que está redondo, né? Hoje, inclusive, no Colégio de Líderes foi quase uma unanimidade, né, a aceitação e o compromisso de todos os líderes de levar a matéria à votação. Nós vamos fazer essa votação ainda hoje, conforme determinou o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Hugo Mota, e a gente espera que a gente tenha aí um apoio consagrador com relação a esse projeto. Alguma pergunta? Deputado, pelo que eu entendi do texto, veja se correto. Então, não haverá nenhuma possibilidade de um beneficiário autorizar desconto automático no seu benefício. Ele não poderá autorizar mais. É o fim de qualquer possibilidade de desconto automático no seu benefício. Desconto para instituições, para empresas, para associações, não vai ter. A única coisa que ele pode fazer é operar. A única coisa que ele vai poder fazer é o crédito consignado, porque é o crédito com a menor taxa de juros que nós temos. Então, diante dessa situação, ficou um espaço para que, com 2 comprovações, seja biometria, assinatura eletrônica, prova de vida, em que ele possa documentar isso. Se ele quiser pagar uma associação, um sindicato, se ele quiser pagar um plano funerário, ele pode pagar no boleto, como nós pagamos as nossas contas de energia, de prestação do carro, da casa, né, como faz qualquer contrato.
Você faz um contrato, recebe um boleto e vai na agência bancária ou na lotérica e paga. Agora, do desconto na conta, só vai ser permitido com relação às instituições financeiras, que inclusive são fiscalizadas pelo Banco Central, diante das condicionantes para evitar novas fraudes ou perturbação do próprio aposentado. Eu não tenho dúvida que essa é uma questão que está na pauta de todo mundo, né? Eu acho que, diante da gravidade do fato e da necessidade, é uma pauta, inclusive, que é boa para o próprio governo. Tanto é que a liderança do governo se colocou, né, favorável à votação da matéria, porque ajuda, inclusive, nos controles que precisam ser feitos. Aqui nós não estamos com nenhum marcatismo, de nenhuma preocupação. Não tem nesse texto aqui nenhuma situação de investigação do passado, porque isso vai ser feito pela CPMI. Né? A CPI é que vai investigar e vai responder processo e querer denunciar os malfeitores. O que aqui a gente abre é exatamente uma janela para poder normatizar, dentro das mudanças das leis necessárias, tanto o controle das liberações dos recursos, como a defesa, a proteção, que é o texto fundamental que vai ser colocado, a proteção aos aposentados, aos pensionistas que foram roubados. Não, ninguém está querendo acabar com nada. Se você quiser continuar sindicalizado e quiser continuar pagando, por exemplo, eu contribuo para o meu time, o Ceará, que ganhou sábado, inclusive, do Bragantino. Né? Então, quer dizer, todo mês eu tenho lá conta do torcedor, eu pago no meu cartão de crédito e eu pago. Quando eu pago o colégio do meu filho, né, eu vou lá, pego a carnezinha e pago no banco. Eu pago a minha conta de pago no banco. Se o aposentado e o pensionista quiser continuar contribuindo para o sindicato, ele pega o boleto e paga. Agora, o problema é o seguinte, é que existe um universo muito grande. Por exemplo, aconteceu o caso de uma só pessoa estar pagando para 3, 4, 5 sindicatos. E ainda tinha confederações fajutas, associações que não existiam, que eram em kitnets, que não tinham prestado serviço nenhum, só para fraudar o sistema. Né? Então, há uma fragilidade do sistema. E nisso aí, infelizmente, né, às vezes o correto vai ser dificultado em função da grande maioria, tanto é que dos 62 projetos apressados, com certeza mais de 55 falavam da mesma coisa, de impedir esses descontos em folha. Por quê? Porque não há fiscalização nenhuma. A própria Dataprev, na audiência pública que nós fizemos, só tinha 3 servidores da Dataprev para fazer a fiscalização desses descontos. Ou seja, são milhões de operações. Né? Então isso passa, é um queijo suíço, os buracos são enormes. Então, para você fechar essas lacunas, você tem que tomar medidas mais consistentes. Aqui não é perseguição a ninguém, é moralizar o sistema. O senhor falou só sobre aumento de despesa. Já aumenta em 1/3 em relação ao que já estava tipificado de fraude, né? E, ao mesmo tempo, também amplia no caso dos servidores públicos, né? Que aí é improbidade administrativa e enquadramento, inclusive, com perca de função. Algo mais? Não havendo mais nada a tratar, meu muito obrigado. Esse texto é muito importante para defender aqueles que têm dificuldade de se defender. Hoje, as pessoas mais frágeis do nosso mundo social são exatamente os aposentados, os pensionistas e o beneficiário do BPC. Bom, sim. O quê? Não, a gente vai votar hoje aqui no plenário, vai para o Senado, e no Senado, aí o presidente do Senado vai distribuir para um relator e votar no plenário do Senado. Tá bom? Ok? Obrigado.